Olá, eu sou Rita. Olá, eu sou o Silvio e esse é mais um Papo Informal, série Adventos Crísticos, renovar o cristianismo através da renovação do cristão. E neste Papo Informal nós vamos falar do capítulo 21, ao sacerdote cabem as ações sublevadas. Lembrando que são os capítulos do livro Adventos Crísticos do Adolfo Marques dos Santos. Rita, nesse capítulo nós vamos falar do sacerdote. Nós falamos, se não me engano, no capítulo 20 também sobre o sacerdote. Mas eu acho que é importante a gente colocar em perspectiva para aqueles que estão nos assistindo que o Adolfo ele usa uma metodologia que é muito parecida com a metodologia do Ramatiz, né? Ele pega um determinado elemento e ele reescreve, disseca esses elementos das mais diversas formas, porque se eu não entender numa primeira leitura ou não entender numa segunda, vai chegar um ponto onde isso vai ficar muito claro, né? E eu acho que neste capítulo especificamente, quando está se falando do sacerdote, ele vai colocar muito em evidência a questão da existencialidade e da essencialidade, né? De novo, né? A questão dos tesouros celestes e dos tesouros terrestres. Então eu acho que é uma abordagem diferente sobre o mesmo personagem com outra roupagem. E lembrando também que quando a gente fala do sacerdote, né, pode nos remeter a algum sacerdote de uma igreja e tal, e não é. Quando falamos aqui em sacerdote, o portador da vocação missionária, o missionário, isso a gente está falando sempre daquele que está divulgando a palavra, né, do Cristo, né, o evangelho que Jesus trouxe para a gente. Então, qualquer um que esteja, né, num determinado nível evolutivo, já divulgando, né, tendo como missão, como tarefa, a divulgação do Evangelho, eles são chamados por nós aqui, né, no livro, de sacerdote, portador de vocação missionária, o detentor e tantos outros nomes aqui que a gente já comentou nos capítulos anteriores, tá? Mas então é isso, é essa pessoa que está realmente fazendo essa divulgação mais firme, né, do Evangelho. Então o nosso título é Ao sacerdote cabem as ações sublevadas. E como é que nós vamos abordar esse assunto hoje, Rita? Olha, eu achei muito interessante a modo como ele iniciou o capítulo, né? Eu achei bacana e eu acho que a gente pode até reproduzir aqui o que o Adolfo escreveu, que eu achei bem legal. Ele falou assim: há mais de 2000 anos, a maior autoridade moral do planeta, na condição de humano, semeou a boa nova, convicto de que em seu nome os cristãos arassem a terra, regassem a semente com um trabalho de conscientização e com a luz do seu coração irradiassem o amor que é o sol da vida, aguardando a colheita dos frutos de sua semeadura mais à frente. Então essa maior autoridade moral, todo mundo sabe que é Jesus, né, que veio para nos ensinar essa boa nova e vivenciá-la para que nós pudéssemos entender que todos têm essa capacidade de vivenciar esse evangelho, essas palavras todas que ele nos trouxe, né, tão bonitas, em relação às leis divinas. E essa é a lei, né, da causa e efeito. O que a gente planta, a gente colhe, não é assim? Eu ousaria dizer que ele veio nos trazer o caminho e a tarefa. Tanto que ele disse que eu também sou o caminho, também sou a verdade, também sou a vida. Né? Que o caminho para todos nós é do Evangelho. Se todos seguirmos esse caminho do Evangelho, né, à risca, a gente vai realmente assim evoluir muito, muito, muito. Né? E um outro aspecto que eu acho interessante nesse texto, Rita, é o fato, né, de que Jesus estava consciente de que ele estava plantando as sementes. Ou seja, de que aquela sociedade ainda não estava madura o suficiente para entender a sua mensagem em toda a sua complexidade e profundidade. Né? Mas que, como semente, aquela semente iria germinar e um dia se transformar numa árvore. Isso, e ele traz aqui a convicção, né? Jesus era convicto de que isso iria acontecer. Então não era aquilo, vou lançar, vamos ver o que vai dar. Não, ele já tinha certeza, né, dos frutos que serão colhidos ou que seriam colhidos, né? No futuro. Então, isso, no futuro. Então, a convicção é algo também que nós precisamos ter dentro de nós muito forte,
Porque às vezes nós estudamos alguma coisa e falamos sobre algo, mas falta aquela convicção, será que é aquilo mesmo que eu estou falando? Então, ele já tinha toda a convicção de toda a trajetória dele, já sabia de tudo. Né? E o Adolfo também cita, né? E a gente tem, talvez como exemplo maior, os apóstolos, né? Que muitos sustentaram essa doutrina, muitos trabalharam pela doutrina, inclusive, né, se sacrificaram em função da doutrina. Todos os apóstolos, à exceção de Judas, no caso, né, que se enforcou, e de João Batista, né, João Evangelista, né, todos os demais apóstolos foram sacrificados em nome da doutrina. Pois é. E a gente vem recebendo mensagens, não só na nossa casa, mas outras também, né? Sempre falando, né, dos cristãos, todos os cristãos, né, que são perseguidos. É normal isso, é natural, a gente precisa entender que isso não pode nos parar. Porque essa questão da perseguição aos cristãos é justamente, né, alguns que ainda não entenderam a mensagem do Cristo, que ainda não têm essa luz do Cristo dentro de si brilhando, né, que ainda não entendem que são filhos também de Deus. Então, esses que ainda não compreenderam perseguem todos os cristãos, aqueles que já estão mais convictos. Então, é natural que isso aconteça e em vários momentos, tanto no Evangelho, os livros do Adolfo também, as mensagens que nós recebemos, sempre dizem, né, para a gente não se abater por causa dessas intempéries, né, desses conflitos, as negações que nós vamos receber. Todos que falam, né, em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome do Cristo, são às vezes rechaçados por vários, né? Então, que a gente não se deixe levar por isso. Por isso a convicção é muito importante. Termos essa convicção faz com que a gente ouça essas coisas e deixa para lá, entra por aqui, sai por aqui, né? E como Jesus mesmo disse, né, que ele também era o caminho, também era a verdade, também era a vida, não é isso? Então nós não podemos esquecer que a função precípua do Evangelho é a nossa libertação do mundo material e nos preparar exatamente para adquirirmos as virtudes de sermos coparticipantes da criação de Deus. Isso aí. Né? E para isso vamos passar por muitas dificuldades, né? O aprendizado é longo, não é simples, é complexo, né? Nós vamos ter que muitas vezes até nos contradizer no aprendizado, né? De forma que ele possa ficar solidificado dentro de nós. Mas que o caminho é o Evangelho e os ensinamentos de Jesus, isso é um fato indubitável. E a gente, quando estiver assim na pior, né, lembra que Jesus passou por tanta coisa, né, e não precisava, né, passou por nós. Então, a gente tem que, né, baixar a bola um pouquinho e seguir adiante. Respira fundo, né, e segue adiante. E Rita, nesse capítulo, né, você pesquisou uma mensagem do Silvestre, né, recomendando ao Adolfo, talvez, né, qual seria as atribuições ou as características, né, do detentor, do porque missionário. Assim, lembrando que esse livro dos Adventos Crísticos foi a interpretação do Adolfo das mais de 700 mensagens que foram recebidas, né, pela espiritualidade, lá das Sagradas Fileiras, que a gente já comentou quem são essas fileiras. E então ele escreve dentro, né, do que ele recebeu das mensagens. E aí eu fui na mensagem original e eu tirei um trechinho aqui da mensagem e de que está também no livro, né, nesse capítulo, sobre quem são esses sacerdotes, o que eles devem, como eles devem agir, né, como eles devem ser esses sacerdotes ou detentores ou, né, divulgadores da doutrina. Então, ficou assim, a mensagem foi de 21/5/91 e foi enviada pelo Silvestre, tá? E ele dizia assim a respeito, né, dos sacerdotes, o que eles devem fazer, né? Apacentar os desvarios, aplacar a ira, admoestar com sapiência, persuadir os mal conduzidos, perseverar junto aos de boa índole, praticar com humildade a razão do advento e por si só fomentar a paz. E aí mais adiante ele complementa que é necessário também a unificação das ideias no fomento do ideal adventista, isto é, queda dos dogmas através da racionalidade que não prescinde da fé, da parcimônia de atitudes e da caridade no conduzir.
Todas essas coisas me lembram muito um pouco a questão da misericórdia, do ver, ouvir e falar. É, que é a base, né, dos adventos, do que nós... Se conseguirmos ver, ouvir e falar com misericórdia, né, quer dizer que atingimos aí um grau de reforma íntima, né, muito alto. Mas, Rita, faz de conta que eu sou um ouvinte, aí eu peço para você, explica um pouco melhor esse ver, ouvir e falar com misericórdia, porque as pessoas podem nos ouvir e não conseguir associar isso com o seu dia a dia, né? com as práticas diárias. Como a gente já falou em outros vídeos, mas vale a pena, né, ver de novo, ouvir de novo, né? Porque é sempre bom a gente repetir, porque é o que ele falou no início, né? Às vezes a gente fala de uma forma hoje, amanhã de outra, e aí talvez a gente consiga, né, fazer com que outras pessoas entendam, talvez de formas diferentes de falar, né? Então, assim, ver, ouvir e falar com misericórdia, na verdade, o que eu vejo por trás disso é simplesmente o respeito, a compreensão, né, com o próximo. Então, se a gente entende que o outro, se ainda ele está muito raivoso, ou se ele vem com, né, uma resposta assim muito, né, grosseira e tal, se a gente fizer a mesma coisa, vai ter um embate ali e estaremos agindo da mesma forma. Então, Vamos usar fogo e gasolina, isso? Aí quer dizer, vai ficar na mesma ali. Então, ninguém ali, tá todo mundo igual. Agora, quando a gente ouve algo que dói assim às vezes os ouvidos, né? Então a gente deve realmente calar, porque nós todos passamos por diversos níveis, então, e todos nós estamos assim em níveis diferentes aqui. Então pode ser que já tenhamos, se aquilo doeu pra gente, é porque talvez a gente já tenha entendido aquela forma de agir, né? Então, se nós já entendemos, se entendemos verdadeiramente, nós temos que compreender que o nosso irmão ainda não compreendeu aquela lição muito bem. Então, faz parte de nós, né, do nosso ensinamento, o quê? Calar, silenciar e deixar aquilo, né, passar. Se é uma agressão para a gente, silencia. Se aquilo não é verdadeiro, não é uma agressão. Então, a gente não pode agir da mesma forma. Essa reação, né, igual é justamente contraria o que nós falamos aqui. Então, se nós temos que agir da forma como nós falamos, nós pregamos, conforme o Evangelho nos traz, nós temos que silenciar muitas vezes. Quantas vezes Jesus foi inquirido, né, e falavam com ele sobre coisas e tal, e ele ficava quieto, esperando a melhor forma, o melhor momento para ele responder aquilo, né, de uma forma talvez mais compreensiva para aqueles que estariam ouvindo, e também para não fomentar a guerra. É o que ele diz aqui, a gente precisa fomentar a paz e não a guerra. Então, ouvir às vezes coisas que são desagradáveis não quer dizer que a gente tenha que ir e rebater alguma coisa. Silencia. De repente, se você puder falar alguma coisa, se nós pudermos falar alguma coisa a respeito para ajudar, que esperemos o melhor momento, e a fala deve ser assim também de uma forma bem adequada, né? E ouvir falar, né? O falar é muito perigoso. A gente às vezes, né, fala e fere mesmo o outro de forma que às vezes a gente não tinha nem a intenção. Mas se estamos ferindo alguém, né, nós temos que tomar cuidado com o que nós falamos, sempre, né? E ver. Às vezes a gente vê coisas erradas, mas a gente não sabe o que está por trás daquilo tudo. Às vezes a gente não sabe a história completa, né? Não que as coisas se justifiquem, né? Um ato errado, grosseiro, agressivo se justifique, não. Mas a gente também às vezes só vê, né, na superfície, não sabe o que tem por trás daquilo ali. Então é bem prudente que nós calemos, né? E que quando a gente vê uma coisa assim que desagrade ou que ouvir, é melhor que nós nos silenciemos até que possamos, de repente, dar uma palavra que seja realmente de bom proveito, né? Uma coisa que nós aprendemos nos adventos crísticos, eu acho que, e tem muito a ver com isso que você falou, é que nós ainda estamos muito presos a um instinto animal. Então, quando a gente está falando em ver, ouvir e falar com misericórdia, nós estamos falando para que nós tenhamos a capacidade de ver, ouvir e falar e avaliar, né, bastante o que está sendo visto, o que está sendo falado, né, até para que a gente saiba se é ou não o momento de nós darmos uma réplica. Porque a gente tem aquela ideia de que bateu, levou, e não é assim. Não foi isso que o Cristo ensinou, muito pelo contrário. Jesus que me ensinou, né, se alguém bater numa face, dê a outra.
O que significa dar outra? Espera, né? Não reaja, porque se você reage, você não permite que a gente consiga chegar a um ponto de equilíbrio. Você não permite, se o outro precisa aprender alguma coisa, que ele tenha essa oportunidade de aprender. Não é verdade? Isso aí. E essa coisa, e também é da gente não se envolver em falas, né, ou em conversas, em coisas que não são edificantes nessa nossa busca de virtude, nessa nossa busca de espiritualidade. Porque essa busca da espiritualidade é a busca dos tesouros celestes, né? Sim. E nada tem a ver com a nossa vida material. Não que a nossa vida material não tenha importância, ela é muito importante, e até já falamos aqui que lá no Evangelho à Luz do Cosmo, Ramatiz diz que para que nós possamos realmente vivenciar somente a espiritualidade, né, sem ter necessidade de reencarnar, nós precisamos passar por todos os estágios da materialidade. Então, a materialidade é realmente importante, né, para esse nosso processo evolutivo. Então, assim, esse sacerdote, né, essa pessoa que vai levar a palavra do Evangelho, elas conquistaram, que vão levar, não, elas já conquistaram, né, essas que já estão levando, né, elas já conquistaram essa graduação maior de sabedoria, né, e a sabedoria é quando nós aplicamos o que aprendemos, não é? E aí eles já não estão mais tanto nesse plano material, né, o plano material não é mais tão relevante, né, na vida desse ser do que os planos celestiais, né, que são realmente mais valorosos e que realmente nos dá esse conforto e essa alegria, né, maior de quem já chegou nesse nível, né? E aquilo que a gente diz, né, a função do sacerdote é nos levar para a transcendência, né? Isso. E quando nós estamos falando em transcendência, nós estamos falando em verticalidade, no nosso caminho rumo aos muitos céus, rumo, né, à espiritualidade superior. Porque, normalmente, ao longo das nossas encarnações, enquanto nós não entramos nesse caminho da espiritualidade, nós estamos no plano da horizontalidade. Né? Ou seja, a gente não caminha. Né? Você vive, encarna, reencarna, encarna e reencarna, mas você não adquire essas virtudes da espiritualidade. E nós temos que lembrar também que estamos aqui na transição planetária e já num momento, né, derradeiro, e aqueles que se comprometeram, né, que são os que a gente chama de compromissados e ainda não realizaram o que deveriam ter realizado, né, essa é a derradeira oportunidade na Terra, né? Se não ocorrer, vai continuar, a vida continua, né? Então, mas vai continuar talvez em outro lugar, não sei. Então, é melhor a gente falar da proposta, né, dos adventos. O Adolfo também enumera, né, alguns elementos que são muito essenciais para a gente entender a proposta dos adventos crísticos. O que ele traz para a gente? Qual é a diferença, entendeu? Então, ele traz, assim, questionamentos que nós devemos nos aprofundar mais para poder... E a gente vai conseguir responder essas questões conforme, né, nós formos evoluindo. Quer dizer, uma primeira questão que todos nós temos é qual é a finalidade da vida? Pois é. Né? Isso é uma questão muito interessante, eu aproveito até para pedir para vocês, se quiserem, botam nos nossos comentários, né? Segundo você, qual é a finalidade da vida? Onde que nós devemos chegar, né, com essa vida? Por que a gente está aqui? Por que nós existimos? Né? Qual é, por exemplo, a finalidade do amor na nossa vida? Por que a gente tem que amar ao próximo como foi ensinado por Jesus? É uma das leis, né? Porque essa busca por Deus, né? Se tudo provém de Deus, por que nós temos que voltar a Ele? Então são questões que, se a gente pergunta assim, né, de cara, fica difícil responder, não é? E uma última questão poderia ser, né? Você acha que existe dentro de você algo que te impulsiona para essa espiritualidade, para crer ou não crer em Deus? E que força é essa, né, que motivaria a gente trabalhar pela evolução, pela ascensão, busca, né? Pela transcendência, não é Então isso? são perguntas assim que a gente deve realmente refletir sobre, e diz aí no livro, né, o Adolfo diz que à medida que a gente se distancia das nossas ações inconsequentes, nós vamos conseguir ir respondendo a essas questões, né, que são muito mais elevadas do que nós podemos entender hoje, né? Exatamente. Não é? E é isso. Então, o portador dessa religiosidade, né, ele vai ser muito facilmente identificado até pelo seu magnetismo natural
porque quando atingirmos, né, esse determinado nível, é natural que tenhamos um magnetismo diferente. E aí as emanações afetivas, né, com certeza vão motivar todos aqueles que estarão ouvindo, né, esse ser, motivar, né, no sentido de um crescimento espiritual. Ele né? vai ser o De nosso uma modelo, busca. né? Ele acaba sendo um modelo. Ao mesmo tempo que ele é um imã, catalisador dessa nossa busca de espiritualidade, ele nos estimula, né? Ele faz um trabalho interno dentro de cada um de nós, até para que a gente se interesse cada vez mais pelo assunto, né? E possamos também praticar esse aprendizado na nossa vida, na nossa transformação. É isso aí. Tá? Eu acho que é isso, né? Então tá. Então vamos trabalhar, né, para que a gente possa ser esse sacerdote aí, emanando esse amor todo, né, esse magnetismo todo maravilhoso. E que almejemos agregando as essas pessoas, ações né? sublevadas, né? Isso, que sejamos também essas pessoas. Então vamos pensar nisso, né, e almejar, porque nós somos o que pensamos, o que aspiramos a ser e o que amamos, né? Não podemos esquecer disso. Tá certo? E não deixem lá de deixar o seu like, não é isso? De visitar o nosso canal, de fazer as suas perguntas, né? Deixa um comentário e lá. de repassar os nossos vídeos para os seus amigos, né? Ajudando a que tenhamos mais engajamento do nosso canal. É isso aí. Então ficamos por aqui, né? Muitíssimo obrigado, um feliz ano novo a todos, né? Já que já estamos no novo ano. Essa é a primeira semana do ano. Saúde e paz a todos. Isso aí, boa semana. Tchau.